No programa de hoje você vai conhecer a história da Tawane, que está aqui conosco. Ela venceu a depressão, ela sabe bem o que é sofrer. Às vezes você está aí pensando assim, poxa, ninguém me entende, ninguém se importa comigo, as pessoas acham que eu estou com frescura. Não, a gente te entende, a gente sabe o quanto é difícil você lidar com esses problemas aí, você não está conseguindo lidar com eles sozinho. Entre em contato conosco. Nosso programa está aqui à sua inteira disposição. Esse vídeo que está aí nas redes sociais está para você entrar em contato agora. Talvez era isso que você queria. Talvez é você que está aí assistindo a gente, você está em busca de alguém que te ajude a vencer esses transtornos emocionais. O programa Depressão Tem Cura está aqui para lhe ajudar. O telefone para você ligar ou enviar uma mensagem agora de qualquer lugar do Brasil onde você esteja nos assistindo. Você pode enviar sua mensagem agora que você vai ser ajudada, ajudado. O tema dessa madrugada é esse daí, ó. Ansiedade, a parceira da depressão. Daqui a pouco eu vou mostrar para você uma palavra que vai te ensinar a superar isso daí. Mas preste bastante atenção na história da Tawane, que está aqui comigo, porque ela sabe bem o que é sofrer com esse problema, mas ela venceu, né, Tawane? Sim, senhor, Como é que venci. foi essa situação que você enfrentou a depressão? Bom, tudo começou, logo quando eu perdi a minha mãe, né. Eu tinha 5 anos de idade, ela faleceu, e eu fui sendo criada pelo meu pai e meus irmãos, né. Até em tudo bem, né, até o momento em que ele entrou num outro relacionamento, né, e naquele relacionamento dele, as culturas foram diferentes daquilo que a gente tinha aprendido, né. Então, a gente começou a passar coisas que a gente não passava antes, né. A gente passava por situações difíceis, né, a gente tinha repreensões muito diferentes, né, daquilo que a gente estava acostumada. E aí eu comecei também a sentir saudade da minha mãe naquela época, né. Eh, naquela época, então, Quer eh, beber água? comecei a sentir saudade da minha mãe, e eh ali eu comecei a sentir muito triste, né. Então, dava um certo horário da noite, eu já me sentia mal, eu já me sentia triste, né. Quando batia saudade, aquilo ali te Isso, fazia bem, bem mal, né? ficava triste, isso, exatamente, né. Eh, o tempo foi passando, né, e eu fui tentando preencher aquilo ali de outras formas, né. Até uma época que eu resolvi sair de casa, não quis mais morar com eles, porque eu queria tirar aquela tristeza de dentro de mim, eu queria me sentir bem, eu queria me sentir feliz, né. Então, eu fui morar com minha irmã, me afastei da família, né, me afastei do meu pai um pouco, e ali, morando com a minha irmã, eu tive acesso a tudo, né. Eu tive acesso a bebidas, eu tive acesso a relacionamentos, eu tive acesso a baladas, eu tive acesso a amizades erradas, e na minha cabeça eu ia ser feliz, né, eu ia conseguir, me realizar ali naquele momento. Porém, o que eu consegui foi mais tristeza, mais vazio, né, mais angústia dentro de mim. Quer dizer, quanto mais você buscava a sensação de bem-estar, alegria, quanto mais você buscava ficar bem, aparentemente, Sim, pior ficava. ficava pior, exatamente. E ao ponto em que aquelas coisas que eu buscava, né, de amizades, eu já não queria mais, porque eu via que aquelas amizades me fazia mais triste ainda. Os relacionamentos também. Aí eu fiquei mais com bebidas, eu cheguei a fumar bastante narguilé para poder preencher o que eu estava sentindo, mas nada daquilo resolvia, nada. E o tempo foi passando e eu fui me isolando. Eu fui me isolando, me isolando, me isolando, né. Aí chegou um determinado momento em que, né, não tinha prazer nem de ir pra escola mais, né. Foi uma época que eu já estava com 16 anos de idade, e nem à escola mais eu queria ir. Dava 18 horas, minha vontade era de ficar num quarto fechado, ficar triste ali, dava aquela tristeza. E assim você ficou durante quanto tempo?
Eu fiquei assim, mais ou menos dessa tristeza, desse vazio dos 10 aos 16 anos, mais ou menos. Quer dizer, na infância, Sim, até a adolescência, a juventude, sim, você não teve, então, uma vida, uma infância legal. Foi só problema. Perdeu a mãe aos 5 anos, sim, e sim, aí depois veio todas essas frustrações. sim. Dentro de você, quais eram os pensamentos que vinham em Dentro, relação à sua vida? em relação à minha vida, eu não pensava muito não em relação à minha vida, né? Eu não era uma menina de sonhar, né? Como normalmente a menina sonha, né? Eu pensava mais em se isolar, eu pensava mais que para mim não dava, que eu não tinha jeito, aí entrava também os meus complexos, né? De inferioridade daquela época. Não tinha muito pensamento positivo sobre mim, não. Mas negativo O tinha. mais negativo eu tinha, muitos pensamentos. Você tentou fazer o quê? Além de fumar, beber, além de você ter relacionamentos, para tentar preencher, porque a pessoa ela busca, né? É igual Sim, você falou, buscava felicidade, mas quanto mais você buscava felicidade, mais tristeza você encontrava. Porque esse é o problema do ser humano. Às vezes as pessoas acham assim, ó, se eu tiver muito dinheiro, eu vou ser feliz. E tem gente que conquistou muito dinheiro. E ela viu que o dinheiro não vai fazer ela ser feliz. O dinheiro pode comprar o que você quiser, mas não compra uma noite de sono. O dinheiro pode comprar o que você quiser comprar, pode te levar a qualquer lugar do mundo, mas não te dá uma família, não te dá paz, né? Quantas são as pessoas que trabalharam a vida toda e agora estão aí em cima de uma cama porque ela não tem paz, ela não consegue nem dormir, estão doentes, estão acamadas. Quantas pessoas que pensam assim, não, se eu casar, o que está me faltando é um casamento. Então ela vai lá e casa com a pessoa que a faz infeliz, então fica pior. Não, meu problema é um filho, meu problema é que eu tenho que ter um filho, meu problema é que eu tenho que ter isso. Quer dizer, o ser humano ele vai tentando de alguma forma preencher ou em busca de preencher um buraco que tem na alma que só Deus pode preencher, só o Espírito Santo pode preencher. Talvez você está aí, você se identifica com o que eu estou falando. Porque dinheiro você tem, mas não dorme. Você tem família, mas é briga todo dia. Você tem pessoas que moram dentro de casa, mas você não tem uma família. Você é uma pessoa que tem um filho, realizou o seu sonho de ser mãe, mas você não consegue controlar seu filho. Te dá dor de cabeça, faz coisas erradas. E aí? O que você tem a dizer? Se você quiser a ajuda para a sua alma, para o seu interior, nós podemos te ajudar. E te garanto, hein? Você vai ser feliz de verdade, sem ter que colocar a tua vida na mão de coisas e de pessoas. A Tawane sofreu durante 6 anos 6 anos. com esse inferno chamado depressão. Essas tristezas que muitas pessoas carregam e às vezes não sabe o que fazer para se livrar disso. Conta pra gente o que você fez para vencer isso, porque é o que as pessoas buscam, né? Tem gente procurando como vencer a ansiedade, como no Google, ela entra lá na internet e fala assim, como vencer a ansiedade, como vencer a depressão. Como é que você venceu isso aí? Bom, eu, como eu venci, né? Como eu busquei muito e eu não estava encontrando uma razão, eu já conhecia o trabalho, né? Da igreja, então me deu vontade de ir. Me deu vontade de ir lá, de conversar. Me deu muita vontade, né? Numa madrugada que eu não estava conseguindo dormir, porque tinha as madrugadas também que eu não dormia. Eu passava, como a psicóloga falou, passava as madrugadas acordada. Deitava 8 da noite, 9 da noite, 10 da noite e até as 5, 6 horas da manhã acordada, não conseguia dormir. Então, numa madrugada dessa, eu acordada, eu lembrei, né, do trabalho da igreja e ali eu decidi, eu falei, vou lá, eu preciso ser feliz, eu quero essa felicidade, então eu vou lá. E eu fui, né, eu fui sozinha. Eu lembro até hoje que era um dia de semana, assim, eu deixei de ir para a escola e fui lá, né, na igreja. E lá eu me encontrei, né? Lá você encontrou a felicidade que você procurou em todo lugar. Exatamente. Me encontrei lá, né? Eu chegando lá, logo as pessoas vieram conversar comigo, né? Pessoas que me deram conselhos, me deram direções, que foi me ajudando a vencer e me superar, né? Aos meus complexos, aquele vazio que tinha dentro de mim, aquela necessidade, aquela carência que eu tinha de ter alguma coisa para preencher o meu vazio. Ali eu fui encontrando direções para vencer, né? E aí, o que aconteceu? E aí eu fui totalmente transformada, né? Fui mudando, fui vencendo, né?
aquele vazio, aquela falta que eu tinha da minha mãe, aquilo, tudo que eu vivi na minha infância, hoje em dia eu não tenho mais. Venceu. Venci. Venceu sem ter que pagar nada, porque você pagava para fumar um narguilé, você pagava Sim, para ir para balada, você pagava para usar as coisas que você usava lá. sim. Aqui você pagou quanto? Nada. Nada. Não, não paguei nada. E encontrou felicidade. Encontrei. Eu lembro até hoje que a primeira coisa que eu recebi lá foi um papelzinho escrito assim, perguntando se eu queria ser feliz. E ali eu peguei firme e falei, é aqui mesmo que eu vou ser feliz. Ah, foi? Uhum. Então ali você encontrou a felicidade. Sim, sim. Tá vendo que legal? Não precisou pagar nada, não precisou de muita conversa, você não precisou conversar com quase ninguém, né? Você falou direto com Deus Foi. e Ele te ouviu. Sim. Às vezes um simples desabafo com a pessoa certa te ajuda. Não tem ninguém melhor do que o próprio Deus para te entender, porque quando você fala com pessoas, elas até entendem, mas não fazem nada por você, né? Ela não é. Quando você fala com Deus, Ele entende você. Olha o que diz a Bíblia em relação à ansiedade, às tristezas, os problemas que muitas pessoas enfrentam. Diz assim: a ansiedade no coração deixa o homem abatido, mas uma boa palavra o alegra. Leia com calma esse versículo aí. Olha só. A ansiedade no coração deixa o homem abatido. Não é verdade? Uma pessoa com ansiedade, com preocupação, com medo, ela fica abatida, ela fica triste, ela fica desesperada. Mas uma boa palavra o alegra. Ninguém melhor do que o Espírito Santo para te dar uma boa palavra. Talvez você está aí ouvindo vozes todos os dias na tua cabeça. Todo dia vem na sua mente aquela palavra: se mata. Ninguém gosta de você. Olha, vai dar errado. Olha, se eu fosse você, eu pulava desse prédio. Você vive ouvindo essas vozes, essa palavra. Mas aí Deus te coloca nessa madrugada diante dessa televisão ou diante dessa rede social e você está aí assistindo esse programa agora. E você sabe que para você tem jeito. Existe cura para você. A sua vida ela pode mudar, sabia? E você não precisa gastar nada com isso, é de graça. Você só precisa crer. Não no que eu estou falando, não em mim, mas na palavra de Deus. Ele te conhece. Ele sabe o que está faltando para você. E Ele tem poder para te dar. Tawane, hoje você está livre da depressão, dos problemas que você enfrentava? Sim. Consegue dormir à noite? Como é que é? Durmo até demais. Eu consigo dormir à noite, sim. Fuma ainda um Tranquilo. pouquinho para esquecer os problemas? Não suporto nem o cheiro, não. Até o vício foi embora, né? Vou embora. Hoje você está bem. Sim. Qual conselho você dá para quem está te assistindo agora, que sofre com depressão, com ansiedade, que é viciada, que gosta de fumar um narguilezinho, uma maconha, gosta de beber um negocinho? Qual a mensagem que você deixa para essa pessoa? Bom, a mensagem que eu deixo é que ela tome a decisão dela, né? Assim como eu tomei a minha decisão de querer mudar de vida, eu coloquei toda a força, que ela coloque também toda a força para ela poder mudar, né? E buscar, né, no local onde ela vai ter resposta, né? Que é onde eu tive resposta, que foi na igreja. Valeu a pena? Com certeza. Tá bom. Então, hoje você participa da Universal no Limoeiro. Qual o endereço? No Limoeiro, é a Avenida Imperador 4076. 4076. E a gente está aqui no Templo de Salomão, na Avenida Celso Garcia, 605, no Brás. E em todos os templos da Universal você tem e terá esse apoio do projeto Depressão Tem Cura.